E nada melhor que começar a semana com uma bela de uma piada. Esse vascaíno aqui foi entrevistado e perguntaram pra ele os 6 maiores times do Brasil e ele simplesmente conseguiu gabaritar, gente. É impressionante, as respostas dele foram gabarito total. Pra você, quem são os 6 maiores times do Brasil? O Big Six brasileiro. Vasco, Palmeiras, Galo, Grêmio, Bahia e Santa Cruz. É isso, eu não sei quem é pior, se é o torcedor lunático falando desses 6 clubes ou da menina em dizer que ele gabaritou. Queria a opinião de vocês aqui nos comentários. E olha essa homenagem que o Werder Bremen fez pro nosso ex-camisa 10. Tego, Weitschuss, geht da rein, er geht rein! Tor des Jahres! Bem legal, Diego foi um exemplo tanto dentro quanto fora de campo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa passagem altamente positiva do Jorginho aqui no Rio de Janeiro. Tanto ele quanto sua esposa se renderam aos encantos da cidade maravilhosa. Sobre o Wesley, sim, provavelmente será titular da seleção brasileira contra a Argentina. Em relação à base rubro-negra, teremos Flamengo e Vasco nessa semana, hein? Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, ainda teremos Flamengo versus América Mineiro. Pela Copa do Brasil Sub-17, já eu dou detalhes para vocês. Sobre a dívida de clubes com o Flamengo teve que apelar e foi até a FIFA. Sobre os bastidores do fico do Eric Pulgar, da renovação de contrato dele, realmente surpreendeu muito tanto Felipe Luiz quanto José Boto. Então deixe seu like, se inscreva no canal Fla Geral, tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! É a nação rubro-negra, o Wesley tá lá no topo, né? Todo mundo pedindo a titularidade dele contra a Argentina. E parece que isso irá acontecer. Até mesmo o Romário, ele falou, cara, não tem como o Wesley não ser o titular da seleção. Eu já tava falando isso com vocês antes desses jogos das eliminatórias, né? Porque a gente acompanha o Flamengo e tá vendo a qualidade do Wesley dentro de campo. O jogador parece que não tem um limite, né? Tá decolando, tá evoluindo, a gente não vê ele chegar num platô, ele continua evoluindo. Cada partida que ele faz parece que ele melhora cada vez mais. Então, bem legal essa situação. E a tendência, segundo o Globo Esporte, é do Dorival colocar o Wesley como titular dessa seleção brasileira contra a Argentina. Vai ser realmente um jogão de bola e eu vou ficar curioso para poder ver o Wesley. Somente esses jogadores do Flamengo para me darem ânimo para ver jogo da seleção brasileira, que é dose para leão, né, cara? Não é muito fácil ver jogo da seleção. Só que quando tem jogador do Flamengo, já fica muito mais legal de poder ver, ainda mais o Wesley sendo rasgado por elogios nos 4 cantos do mundo. E fica muito bom pro Flamengo também essa vitrine que a seleção brasileira está sendo pro Wesley, porque a gente sabe que o Wesley dificilmente permanecerá no Flamengo depois do meio do ano. E ele jogando como titular da seleção, o valor de mercado dele sobe muito mais. Então é isso sobre o Wesley. Muito provavelmente ele será titular da seleção brasileira contra a Argentina e que ele consiga fazer barba, cabelo e bigode nesse jogão pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, só para a gente poder se programar sobre a base rubro-negra, temos 2 jogos para fazer entre segunda e sexta, no Sub-17 também no Sub-20. Pelo Sub-17, na data de amanhã, a gente jogará a Copa do Brasil. Vencemos o primeiro jogo de ida contra o América Mineiro na casa deles por 2-1 e agora jogamos por um empate na Gávea. O jogo começará às 3 da tarde e a gente torce de coração para que a Flamengo TV ela transmita esse jogo, né? Um jogo importante da Copa do Brasil. O jogo será na Gávea, então temos tudo
para poder ver na Flamengo TV. Se tiver essa transmissão, com certeza a torcida do Flamengo ficará bem feliz. E em relação ao jogo de sexta-feira, temos Campeonato Brasileiro e um jogão. Teremos um clássico, Flamengo e Vasco. O jogo será às 4 horas da tarde e provavelmente tenhamos a transmissão do Sport TV, que o Sport TV geralmente transmite os jogos da base rubro-negra no Campeonato Brasileiro Sub-20. E é isso, né? Um clássico, um jogão. O bicho pega sempre entre Flamengo e Vasco no Sub-20. E sexta-feira esse jogo promete muitas emoções. Então é isso. Entre segunda e sexta-feira. Amanhã tem jogo do Sub-17 pela Copa do Brasil. E sexta-feira temos Campeonato Brasileiro, Flamengo versus Vasco. Apenas uma curtinha aqui para vocês ficarem sabendo das datas e também dos horários dos jogos da base rubro-negra. Rapaziada, a passagem do Jorginho aqui pelo Rio de Janeiro terminou, mas foi altamente positiva para as negociações entre Flamengo e a staff do jogador. O jogador ficou realmente encantado com o Rio de Janeiro. O empresário dele, João Alves, ele falou, vamos negociar ainda com outros clubes, vamos sentar na mesa com clubes europeus, com clubes brasileiros, com clubes dos Emirados Árabes. Mas a verdade é a seguinte, né, galera? O que vale realmente é a vontade do jogador. E o jogador sempre revelou esse desejo de vestir o vermelho e preto. Em entrevistas há algum tempo atrás, o jogador ele falou, se eu fosse jogar no Brasil, o meu desejo, mesmo o meu pai e minha mãe não sendo rubro-negros, né, um é Vasco, o outro é Botafogo, mas o meu desejo é jogar pelo Flamengo, mesmo que eles me matem, né? Ele falou até em tom de brincadeira. E, segundo o jornalista Diogo Dantas, o jogador ele já tem um acerto com o Flamengo. Mas essa notícia ele disse há 5 dias atrás. E essa notícia não chegou até mim. O que eu sei é que o jogador está com negociações avançadas com o Flamengo, mas que ainda não existe um acerto. O Flamengo lhe ofereceu um contrato a nível de Europa, né? 10 milhões de euros, e o jogador deseja 12 milhões de euros, e isso livre de impostos. Então, tá bem próximo do que o jogador deseja, né? E o jogador quer também terminar a carreira dele em alto nível, ganhando títulos, disputando, e isso ele não conseguirá caso ele vá para os Emirados Árabes, para clubes lá da Arábia Saudita. Na Europa, qual clube que ele possa ir e também almejar títulos? Nenhum. Não tem clube que deseja ele. A Juventus até poderia ser um clube de destino para o Jorginho, só que a chegada do técnico Mancini, ela não aconteceu, e o Mancini é fã do futebol do Jorginho. Mancini que quase veio para o Botafogo e numa das exigências era a contratação do Jorginho. Então, a possibilidade dele vir para o Flamengo é gigantesca. O atleta, segundo o jornalista Gabriel Reis, já procura casas na Barra da Tijuca e também já está procurando um carro blindado para, caso venha para o Flamengo, ele já esteja com tudo planejado, casa, carro. E a esposa dele ficou realmente encantada com o Rio de Janeiro. A Catarina, que é uma cantora irlandesa, participou também de reality shows lá na Europa, ela ficou maravilhada e ela era uma peça fundamental nesse jogo de tabuleiro, né? Caso ela gostasse do Rio de Janeiro, as negociações poderiam avançar com tranquilidade. Se ela não gostasse, a possibilidade dele vir era praticamente nula. E ela gostou bastante. Então é isso sobre a passagem do Jorginho. Foi altamente positiva. E o atleta deu mais um passo em direção ao rubro-negro. Sei que a novela tá chata, mas como é um jogador de alto padrão, a negociação não é tão tranquila assim. E a gente sabe que qualquer negociação aqui no Flamengo, ela vira uma novela. Somente para venda que a gente consegue sempre vender muito rapidamente. Mas é isso em relação ao Jorginho. Se vocês ainda querem o Jorginho no Flamengo, digite 1 aqui embaixo. Se não querem o Jorginho no Flamengo, digite 2 aqui também nos comentários. E agora uma curiosidade sobre os bastidores da renovação do Éric Pulgar. Felipe Luiz foi realmente muito fundamental para ele ter permanecido no rubro-negro. O jogador, segundo o UOL, já tinha decidido deixar o Flamengo. O jogador tinha negado 2 renovações com o rubro-negro na temporada passada e a tendência era dele deixar o Flamengo e partir para um outro clube na Europa, mesmo que fosse no final do seu contrato, que seria no final desse ano de 2025. Só que o que acontece? Felipe Luiz conversou com o jogador, mostrou para ele a importância do jogador na equipe do Flamengo e o jogador mudou de ideia. Mas essa mudança de ideia pegou todo mundo de surpresa, né?
O José Boto foi pego de surpresa. O próprio Filipe Luís se surpreendeu com a permanência do jogador, porque já estava certo dele sair. E ele, no início da temporada, segundo o UOL, sentou com o José Boto e perguntou para o José Boto: vocês ainda querem renovar comigo? Porque se vocês quiserem renovar comigo, eu quero sim permanecer no rubro-negro e abraçar esse projeto para as próximas temporadas. O José Boto ficou surpreso, Filipe Luís também ficou surpreso, porque a tendência era do jogador sair. Só que aquilo, né? Quando a gente tem um comandante à beira do campo que transpira segurança para os jogadores e também transpira conhecimento tático, conhecimento técnico, o jogador, ele fica mais tranquilo e fala: pô, cara, não vou ter estresse aqui no meu trabalho. Isso é com qualquer trabalho, independente se for futebol, se a pessoa trabalhar no Porto do Rio de Janeiro, no aeroporto, na rodoviária, em qualquer lugar. Se você tem um líder, que você tem orgulho de ter aquele líder e ter a convicção que o cara sabe muito e entende, você fica muito mais seguro para ir para o trabalho, para executar as funções que são determinadas a vocês. E no futebol não é diferente. Então, com o Filipe Luís sendo esse técnico, o Pulgar, ele deve ter pensado: cara, em qual clube que eu vou conseguir conquistar os títulos que eu conquisto, ganhar um dinheiro bom também, igual eu ganho, e ter um técnico igual o Filipe Luís, né? Que todos os clubes agora clamam para que ele saia do Flamengo, menos a torcida rubro-negra, né? Mas todas as torcidas aqui do Brasil estão fazendo uma campanha para o Filipe Luís e para a seleção brasileira, ou para ir para algum clube europeu, para furar a bolha e ir para algum clube europeu. É o que eu falo sempre. Eu questiono, na verdade, sempre é isso. É medo ou é desespero dos anti-rubro-negros? Respondam, por favor. Rapaziada, o saldo devedor dos outros clubes com o Flamengo, ele está gigantesco. Então, por causa disso, o BAP, ele acionou a FIFA para poder receber esses valores, né? Que são valores que ajudarão o Flamengo, vide a situação atual financeira do Flamengo, que não é desesperadora, mas também não é excelente. Vou falar para vocês agora os números de cada clube que o Flamengo tem para receber. André Luiz, do Estrela Amadora, e já foi revendido para o Rio Ave, o Flamengo tem a receber 1,2 milhão de euros. Em relação ao Thiago Maia, 4 milhões de euros com o Internacional ainda deve ao Flamengo. Sobre o Verton, foi vendido para o Leixões por 1 milhão de euros. Em relação ao Gabriel Noga, Leixões também por 100 mil euros. Caraca, nem 100 mil euros os caras estão pagando. Em relação ao Igor Jesus, foi vendido para o Estrela Amadora, revendido ao Los Angeles e ainda devem ao Flamengo 3,6 milhões de euros. Então, são valores realmente muito altos. O Flamengo precisa desse dinheiro e, para mim, está corretíssimo. Tem que ir para a FIFA, sim. Se o Flamengo paga todo mundo direito, por que o Flamengo não pode receber direito também dos outros clubes? Quando os clubes negociam com o Flamengo, eles colocam milhões de exigências. Quando o Flamengo vende para algum clube, o Flamengo não consegue receber e tem que ir na justiça, né? Dá pena dos outros clubes aqui do Brasil, que venderam jogadores pro Inter, que venderam jogadores pro Corinthians, como, se eu não me engano, é o caso do Cuiabá. Vendeu o jogador pro Corinthians, não recebeu até hoje. O jogador já foi utilizado bastante pelo time de São Paulo e o Cuiabá fica com uma mão na frente, outra atrás. Prejudicou pra caramba a temporada deles passada e dinheiro que é bom, ninguém tá vendo. Então o Flamengo entra na justiça corretamente, na minha opinião. E aí eu pergunto a vocês, é ou não é sacanagem o Flamengo pagar tudo direitinho e os outros clubes enrolarem e enrolarem? Complicada essa situação. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Até a próxima e fui!